coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Yes, você chegou no Monza Experience, é isso. E estamos aqui para sair de uma vaga chata. Vamos ver se a gente sai numa boa ou se não vamos conseguir sair. Que rolo, nunca mais paro nessa vaga, inclusive. Vamos ver se dá, acho que dá. E deu. Vaguinha chatinha, cara. Agora vamos fazer uma gambi aqui. Enfim, galera, muito bem. Você chegou no Monza Experience. Se você não sabe, este é o único, posso dizer, canal especializado em falar besteiras, mas besteiras super assim aprimoradas sobre carros velhos do tipo Monza. A gente não fala besteira sobre Fuscas, sobre nada disso. Falamos sobre Monzas, é isso mesmo. Muito bem, vamos embora. Agora deu. E aí falamos besteira sobre Monza nessa brincadeira. Opa, pera, eu vou ter que parar aqui pro meu amigo aqui que sempre... Tudo em ordem? Tudo e você? Tudo bom. Tranquilão? Vem com a encrenca aí. Já secou lá fora, senão eu vou ficar mais um pouco. Não, já tá sequinho. Ah, viu? A chuva, rapaz. Pô, eu vi. Eu tava lá na Calunga ali, rapaz, pra mim vir embora, eu falei, agora deixa. E apagou a luz aqui umas várias vezes, acho que entrou gerador aí, né? Deixei até as cancelas abertas que cai tudo o sistema. É? Foi feio o negócio. Ah, merda. Bom. Tá sem... não deixou a chave? É, e eu tô tentando falar com ele, não tô achando ele. Puta, e a vítima de trás quem é? Pior que então. Puta merda. Mas a pessoa quer sair? Ainda não, mas... Mas vai, né? vai. Mas vai, né? Quando pegar eu de costas, entendeu? Murcha os 4 pneus e acabou, cara. É, eu tô pensando nisso. Pegar um carro forte pra puxar isso aí, né? Falou, meu amigo. Tchau, querido. Vou pensar em uma caminhonete lá embaixo e puxar. Arrasta. E muito bem. Enfim, falamos de besteira sobre carro velho do tipo Monza. Na verdade, o que a gente faz aqui é contar as nossas experiências dirigindo carros do tipo Monza. E por quê? Porque sobraram, né? Se você não conhece aqui, a gente está aqui nessa brincadeira do Monza já faz mais de 20 anos, né? O Monza não era a minha... nunca foi fonte de desejo da infância, não porque eu não tinha dinheiro para comprar, até porque quando eles eram famosos eu não tinha nem idade para ter carta. Então basicamente eu convivi com Monza de tio que tinha e tal, mas eu sinceramente nessa época não ligava muito para carros, tá? Então eu via o Monza, que era realmente tido como o carro dos queridinhos da classe média alta, etc, mas eu sinceramente não ligava muito para isso. E meu pai, como já contei também em outros vídeos, ligava muito menos, então ele não dava a mínima para essa parte. Ele tinha lá 2 carros, um para uso diário, só ele que dirigia, que era a Variant 7.2, que ele praticamente pegou 0, e tinha uma outra que aí sim era uma Caravan 7.9 Commodoro dourada, 4 cilindros, e aquilo era o que ele gostava para fazer, tanto para ir para trabalho quanto para viagens. A Caravan geralmente, obviamente, para viagens, e a Variant para o dia a dia. Lembrando que inclusive quando as viagens eram para dias meio malucos, aí ele fazia diferente, enfiava a Variant na estrada, porque afinal de contas aquilo subia em até parede. Mas foi essa minha infância. Então os Monza surgiram numa época que eu tinha 15, 16 anos, e aí isso acabou ficando. O fato é que lá nos anos 2000 eu acabei comprando 2 Monzas, né? Eu vendi alguns carros que eu tinha antigos, um Fusca que eu tinha restaurado, um Gol BX AR que minha mulher tinha, que a Simone tinha, e que também a gente já tinha feito 2 retíficas nele, etc. E fiquei com eles, e um antigão. O Monza naquela época eu comprei 2 Monzas que tinham 10 anos de uso, né? Então esse aqui, o 500EF, como você pode ver aqui no logotipo aqui em cima, fabricação 1990, e o que nós vamos andar provavelmente amanhã, que é o Monza automático 8788. Então comprei os 2 basicamente no mesmo ano, um para mim e outro para minha esposa, e ela ficou com o automático, carburado, 4 portas, etc. Facilitava a vida, especialmente para levar criança em colégio, mercado, etc. E eu gostei desse aqui, logo que vi na loja, comprei o 500F com 40 e poucos mil quilômetros de uso, então ficou sendo o meu carro do dia a dia. E tinha um terceiro carro em casa, que era uma herança do meu avô, literalmente. Meu avô me deu quando eu fiz 18 anos, foi o meu primeiro carro, que era um Aero Willys 2600 1967. Então ele já era um carro antigo.
E aí eu acabei gostando desse carro, ficou bastante tempo com a gente e eu vendi para um colecionador em 2005. Então eu fiquei com esse carro de 1989, quando eu fiz os meus 18 anos e tirei minha carteira de habilitação, até 2005. E o motivo da venda foi simples, eu não tinha dinheiro naquele momento para fazer restauração de carro, reforma de carro, e para ficar com ele na garagem ou parado, sendo que eu precisava ainda pagar coisas na vida, como prestação de imóvel, aquelas coisas que a gente tem, né, em épocas da vida. Eu falei, cara, vai para quem vai cuidar melhor dele e eu vou ficar tranquilo. E acabei vendendo bem para quem eu queria, para coleção, e assim a vida seguiu. Bom, em 2000 comprei esses dois carros, vendi o Gol e o Fusca, fiquei só com o Aero Willis, até que em 2005 vendi também o Aero Willis. Putz, aqui eu tô perdido, peraí, deixa eu... E por muitos anos eu só tive o carro de uso, então basicamente eram dois carros que nós sempre tivemos em casa e a gente meio que em viagens e tudo a gente acabava alternando. Então fui para Curitiba com automático, enfim, o Monza foi seguindo. O Monza sempre se mostrou pra gente um bom carro, né? Um carro confiável. Na verdade isso também é muito... delicado por falar, porque não existe não existe nada no Monza, né, que faça com que ele seja melhor que outros carros da época dele, a não ser o projeto. Isso para mim é importante dizer. Não adianta dizer, não, as peças que colocavam no motor do Monza, ou na suspensão do Monza, ou no sistema de ignição do Monza eram melhores. Não é verdade, as peças eram as mesmas que a maior parte dos carros da mesma época. Então existe aqui um compartilhamento grande de peças, até por uma questão de custo da indústria. Agora, o projeto é único. A suspensão do Monza poderia ser mais ou menos confortável que a de um concorrente? Sim, projeto diferente, o desenho da suspensão era diferente. Agora, os componentes, o mesmo amortecedor COFAP, ou sei lá que marca, que você colocaria no Santana, você colocaria provavelmente no Monza. A fábrica era a mesma, então isso não mudava nada, tá? Lâmpadas, tudo, essa parte toda. De resto eram peças de acabamento e tudo, que aí obviamente são mais personalizadas. As peças do Monza não iam servir no Santana e vice-versa. E nem todas, inclusive, e nem sempre, tá? Porque algumas inclusive poderiam ser compartilhadas dependendo da situação. Então isso é comum na indústria. Então querer dizer que o Monza era superior aos demais carros é uma besteira, é saudosismo puro. O que eu diria que é um projeto que para a época, quando ele foi lançado oficialmente em 83, tem gente que outro dia escreveu no canal, não, ele foi lançado em 82, bom, enfim, tudo bem, não tem problema, 82, 83 passa a ser uma referência, e aqui eu não estou querendo contar com exatidão a história da indústria automobilística brasileira, nem um pouco. Aqui a gente está brincando e conversando sobre carro velho, onde eu estou andando num Monza, tá? Então vai, meu filho, não quer mesmo? Tô tentando ajudar, né? Enfim, então 82, 83, enfim, quando o Monza foi lançado, ele era uma revolução, de novo, não pela qualidade mecânica, e sim pelo projeto. O projeto era super positivo, era um projeto alemão atualizado, porque foi realmente o primeiro carro mundial da General Motors. Então era um projeto de redução de custo que se demonstrou muito efetivo para a General Motors, deu super certo. E lançou o Monza em vários países, com nomes diferentes, com marcas diferentes, no Brasil pela Chevrolet, em outros locais, no Japão para Isuzu, na Austrália como Holden, e na Europa ou na Alemanha como Opel, enfim, divisões da General Motors, de qualquer forma, mas com projetos diferentes. Mudavam detalhes, às vezes era um friso, às vezes era um para-choque, às vezes era o tipo do farol, enfim, a gente tinha os detalhes, mas o projeto em si era o mesmo, era uma forma de redução de custo. Depois ele, obviamente, o projeto veio de lá, foi projetado, feito no Brasil, e as peças, os motores eram todos brasileiros, então aqui não tinha motor importado, nada disso, então tudo era fabricado aqui mesmo. Essa para mim foi a revolução do Monza. Ele foi um projeto moderno, inclusive no seu formato mais moderno do que os carros quadrados que tinham naquele momento. É isso. Depois disso, tudo nivelou, outras fábricas correram atrás e a vida seguiu. Então, acabei ficando com esses carros, porque eu nunca liguei para comprar carros novos, fiz todas as manutenções que vocês podem imaginar. Agora, fazendo manutenção corretiva nesses carros, e da mesma forma poderia estar eu dizendo sobre o Santana ou qualquer outro concorrente, eu posso afirmar que esses carros dão pouco problema.
dão mais ou menos problema que os carros modernos? Cara, provavelmente mais, porque a tecnologia era mais antiquada. Então é muito provável que os carros mais modernos durem mais. Basta ter alguns exemplos, né? A garantia que os carros dessa época recebiam de fábrica era uma. Hoje em dia você recebe um carro de fábrica zero com garantia de 5 anos. Em 2015, quando eu comprei o Logan, por exemplo, 0 km, a Renault estava me dando 3 anos de garantia. E por 4 eu não pus a mão no bolso além da revisão. Mas não quebrou nada, nada. Foi só troca de óleo. Então, quer dizer, os carros de hoje, a mecânica de hoje, a engenharia de hoje, mas não tenho dúvida, são mais confiáveis do que eram na década de 80. Agora, ainda assim, esses carros, ou até os da década de 60, se você fizer a manutenção e respeitar as trocas dos componentes conforme a fábrica projetou, né, ainda que sejam peças de reposição, ele dura, dificilmente você vai ter pane, quebra, esse tipo de coisa. Então, isso acaba sendo bastante positivo quando você leva em conta os projetos. É isso. Então, a gente anda agora em 2023, por exemplo, com esses carros. 3 exemplares a gente acabou tendo, 2, como eu já expliquei, já sobraram, tem mais de 20 anos comigo, e tem o exemplar que é o que eu chamo de CCV, que é um 85, 86, fabricação 85, modelo 86, que é um Monza fase 2, 2 portas, que esse a gente já comprou com a famosa placa de coleção. O Antônio, que foi o proprietário que colocou essa placa lá em Curitiba, conhecia a procedência do carro, ele estava assim, totalmente original, fez o carro voltar à vida, que ele estava numa garagem, e depois, em seguida, depois da manutenção básica, ele colocou a placa de coleção, que naquele momento já era a Mercosul e cinza. E aí esse ano, né? Esse ano ou ano passado? Não, o ano passado, 2022, em junho, quando o CONTRAN, enfim, o órgão de trânsito brasileiro definiu que a placa de coleção voltaria a ser preta com letras brancas, obviamente eu simplesmente fui no despachante e pedi para alterar, e ele fez um novo par de placas, e aí aposentou a placa cinza, que está obviamente guardada. É isso. Então esses carros, eles andam bastante, né? Num trânsito como esse que você está vendo, um dia de chuva aqui em São Paulo tá um inferno, então ele anda e sobrevive no trânsito, né? Às vezes dá uns probleminhas, mas assim, de parar, basicamente não. Na estrada vão muito bem. Exemplo da viagem que vocês viram aqui com o CCV, que foi para Brasília e voltou, então uma pancada de 2.000 quilômetros e tudo, e veio, basicamente só colocamos o quê? Álcool no carro. Então é assim. Então, se você, qualquer carro na verdade, fazendo a devida manutenção, olhando com carinho as peças do jeito que, respeitando o projeto, ele tende a durar super bem. Então eu abro esse episódio falando desse histórico e falando desse tipo de situação. Eu vou emendar, provavelmente, que aqui tem pouca coisa, com amanhã a andar de novo, né? Eu vou pegar trânsito de novo, só que dessa vez com o automático 2.0 a gasolina. É isso aí. Valeu, galera. Se esse negócio andar, eu ponho um Turbo Premium para vocês darem uma olhada aqui em São Paulo. Mas como a coisa tá feia aqui, essa aqui é uma travessa que a gente anda aqui na região do Jardim Europa, que nunca tem ninguém. E tá tudo parado. Eu já tô há 15 minutos aqui e o carro não sai do lugar. Choveu em São Paulo, a vida é essa. Vamos lá. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. Aí, pessoal, chegando então no que eu chamo de ato contínuo, que é o quê? É a gente depois mudar o vídeo, mas continuar de Monza, nesse caso aqui, numa noite assim, chuvosa aqui em São Paulo, ou então de garoa, choveu à tarde nessas tempestades de verão. Estamos aqui a bordo do nosso querido automático, modelo 87/88, né? Então também chamado de Monza 88 SLE 2.0 a gasolina e com o câmbio automático. É isso. Trânsito hoje não ajudou, tá? Nem de manhã, que ainda estava sol. Depois, na hora do almoço, tava ruim também, bem ruim. Tive que trocar de escritório hoje e tal, então tive que andar naquele horário crítico
de horário de almoço, um inferno nessa região. E agora à noite, pelo que tudo indica, a coisa também não tá para peixe, porque tem muito carro na rua e já são 8 e pouco da noite. Enfim, vamos observar o que rola. Mas é isso. Automático hoje vai passar pelo famoso abastecimento. Ontem à noite aproveitamos e completamos o tanque do querido 500 EF lá no nosso posto Jardim Botânico. Colocamos a gasolina aditivada, tudo certinho. E ontem ele trabalhou mesmo, né? Trabalhou no anda e para do trânsito, temperatura alta e por aí foi. Então foi assim que aconteceu. E hoje vamos colocar a gasolina no nosso querido automático. Vamos ver quantos litros entram aqui no nosso querido tanque. Vamos ver se a gente dá sorte aqui abrindo o farol e começa a filmar alguma coisa, porque praticamente hoje em dia a gente aqui em São Paulo está filmando mais o trânsito parado e o carro da frente do que outra coisa, né? Acho que não daremos tanta sorte não. A coisa já está com trânsito em menos de uma quadra, então mais um dia complicado. Bom, aqui não vai adiantar ficar filmando o carro da frente, então vou soltar depois um Turbo Premium mais pra frente. É isso aí.